Tem uma pergunta que eu recebo todos os dias, é como criar uma loja virtual. Depois de faturar alguns milhões em vendas com os meus e-commerce e com lojas virtuais de alguns clientes também, eu decidi tirar algumas dúvidas da galera que fica perguntando: Thiago, como é ter uma loja virtual? Qual foi as maiores dificuldades? Quais os acertos que você pode ter? Dificuldades essas que você não precisa passar e tudo o que você precisa para de fato criar a sua loja. E concluindo, o quanto eu ganho com isso. Então assim, esse vídeo vai te ajudar demais para você não passar por erros que eu cometi e logicamente eu vou te contar tudo para você abrir a sua loja o quanto antes e começar a ganhar dinheiro de verdade, beleza? Com quem vive do mercado. Só que antes de eu te mostrar tudo isso, você sabe muito bem que oração. Agora é hora de negócio, né? Então vamos pro vídeo. Fala pessoal, o Thiago aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou dono de algumas lojas virtuais, também fazemos lojas virtuais para alguns dos nossos clientes e já faturamos alguns milhões em vendas na internet. E agora, recentemente eu abri um novo quadro chamado Thiago Responde, no qual eu vou responder algumas das maiores dúvidas que vocês têm sobre lojas virtuais. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui, e algumas dúvidas dessas que vão te ajudar muito e já vão partir aqui para o que interessa. E anotei as dúvidas, melhores dúvidas aqui, hein? Só vai deixando teu like, se inscrevendo, porque teu like leva esse vídeo para mais pessoas. Se inscrevendo, você fica por dentro desse canal que quer sempre te ajudar. Agora que você deixou o seu like e se inscreveu, bora para as dúvidas, vai! Primeira dúvida de todas, Thiago, qual foi a sua primeira loja virtual? Minha primeira loja virtual se chamava Fliori, inclusive o editor vai deixar aqui na tela, tá? Não tenho vergonha nenhuma disso. Eu criei esse logo aqui pelo Canva lá na época, uns anos atrás. Eu não tinha muito conhecimento do Canva, eu fui fuçando a plataforma e encontrei alguma coisa ali que atrelasse ali com um pássaro e tal e criei a Fliori. Por que o nome Fliori, Thiago? Porque eu era muito fã da empresa Fliori mesmo, tá? Aquela empresa ali medicinal. Eu era muito fã dessa empresa, em homenagem ao nome dela, eu criei esse nome. Eu não tenho vergonha nenhuma de contar isso, tudo bem, tudo tranquilo, tá? Então, essa foi a minha primeira loja, foi a Fliori, e foi algo muito bom pra mim. E deixando ressaltado aqui que quando eu comecei com a Fliori, meu foco não era viver da internet, de fato eu queria uma renda pra complementar. Pra quem não sabe, eu era barbeiro antes, tá? Então eu queria algo pra complementar mais minha renda, tá? Já tava fazendo algumas rendas extras ali pra complementar mais minha renda, tá? Eu não sabia que eu poderia viver e hoje ter realmente faturamentos extraordinários com lojas virtuais, né? Foi ali naquele foco de vender e tal, mas depois a coisa foi crescendo. Segunda dúvida aqui, ó, como foi seu estoque fornecedores, tá? Para responder essa pergunta, primeiro eu tinha que te contar qual que foi o meu produto, né? Qual que produto que eu vendi. Então eu vendi muito ali os relógios smartwatch, né? Inclusive smartwatch D20, né? O Y68, como você quiser chamar, o editor vai deixar aqui na tela. Por que eu vendi muito esse produto? Porque eu entendia muito, né, de eletrônicos e tal. Então eu comecei a fazer o seguinte, olha isso que doideira, tá? Eu comecei a comprar no AliExpress e na Shopee também, comecei a comprar ali da China e peguei fornecedores esses que chegavam super rápidos, porque eu começava a ver ali nos comentários, avaliações, e comecei a pegar ali realmente fornecedores que chegavam rápido. Vou até mostrar uma coisa aqui para vocês, ó, que interessante, ó. Eu pesquisei aqui, por exemplo, na Shopee, smartwatch Y68, né, que era isso que eu vendia. E a gente pode ver aqui que tem vários e vários, ainda continua bem baratinho, tá? Não tô falando para você vender isso aqui, tá? Só tô te mostrando como que eu comecei. Então assim, eu pegava aqui, né, um fornecedor, pode ser brasileiro também, que é bem barato, mas eu pegava ele de fora porque era mais barato ainda, ou seja, eu tinha um lucro maior e eu realmente comprava em quantidade. Então tinha vezes que eu comprava tipo um pack de 100, 150, entende? Então por isso que você tem que ter um fornecedor ali que tenha bastante unidades. Thiago, como você lidava ali com a taxação desses produtos, né? Então eu já via ali, colocava meu lucro em cima, galera. Então, por exemplo, minha taxa era de 60%, eu sempre era taxado 60%. Lógico, então o que eu fazia? Eu colocava ali mais 60% que era da taxa, então eu nunca ficava no prejuízo. Lembrando que eu fazia também o seguinte, como eu sabia que eu só era taxado em $50, o que eu fazia? Eu comprava os smartwatches até $50, depois eu ficava comprando em cada leva. Então, por exemplo, numa leva eu comprava um, na outra leva outro, na outra leva outro. Só que teve um momento que eu comecei a vender muito e precisei demais. Então, eu precisei pegar muito estoque. Então, eu comecei a comprar muito assim e comecei a ser taxado, né? Para quem não sabe, $50 é o mínimo ali para você não ser taxado. A partir disso, é quase 100% de certeza que você vai ser taxado. Então, 60% ali, mas não tem problema. Coloquei isso no valor do produto e continuei a vender. Quando você vendia esse produto, Thiago? Vendia 90, 100 reais ali. Então, por exemplo, peguei uma loja aqui de exemplo, essa loja não é minha, tá? Só uma loja de exemplo mesmo que eu peguei aqui, peguei um anúncio. Essa loja aqui, por exemplo, tá vendendo a R$88 e você pode ver aqui que se você for pegar de fora, ela custa uns R$19. Tem lojas aqui, por exemplo, que você acha menos que isso, né? Por exemplo, que eu tinha um contato de fornecedores, então eu tinha muito mais baratos. Eu pegava fornecedores aqui, por exemplo, a R$15, né? Alguns smartwatches ali a R$15. Era algo realmente barato mesmo, tá? Então, quanto mais eu comprava, mais quantidade, mais desconto esse fornecedor me dava, beleza? E outra pergunta abaixo, né? Aonde você vendia seus produtos? Como eu falei pra você, eu queria uma renda extra, então
que eu fazia? Eu comprava os smartwatch e eu começava a vender em grupos do Facebook, na OLX. Isso não funciona tanto hoje, até funciona um pouquinho ali do marketplace do Facebook, mas não funciona tanto hoje. Isso era o que funcionava muito na época, tá? Então, eu vendia muito na Enjoei, na OLX, eu vendia muito ali no próprio marketplace do Facebook, que era onde eu mais vendia ali, no orgânico, porque eu tava muito no começo, então, tipo, não tinha tanta grana assim, então eu vendia por ali. E aí que tá, eu comecei a ter muita demanda, eu comecei a fornecer, então eu comecei a passar a ser o fornecedor deles, então eu vendia 80, 90 reais, e os caras vendiam esse relógio a 150 na loja deles, então eu comecei a ser o fornecedor dos caras. Então eu pegava de um fornecedor, vendia e era fornecedor de outras pessoas e o negócio foi acontecendo. Então, olha que interessante, eu comecei a salvar o contato dessas pessoas no WhatsApp, comecei a salvar e aí comecei a ter várias e várias entregas. Chegou um momento que eu tava começando a questionar, putz, cara, eu tô aqui com vários agendamentos de pessoas que estão esperando o produto chegar na minha casa, olha que interessante isso, tá ainda respondendo essa pergunta aqui de como foi meu estoque, onde eu vendi. E aí começou a chegar os produtos na minha casa para eu entregar para essas pessoas que tinham agendado já comigo. Eu pensei o seguinte, eu nem sabia que era dropship, tá, na época, eu tenho que ser sincero com você. Então eu conversei com o meu fornecedor se ele podia enviar os produtos direto para casa dos meus clientes que estavam agendando comigo, porque era muito mais fácil do que o produto chegar até mim, depois eu combinar um motoboy para entregar para tal lugar, ou então colocar no Correios para entregar para colar. Então o que eu tô dizendo para você é que eu comecei a entrar no dropshipping, que é o mercado de venda sem estoque, sem saber o que era dropshipping, eu nem sabia o que era isso. Eu só vi uma oportunidade aí. E como eu tava fazendo, tipo, por exemplo, uma amizade, digamos assim, com o meu fornecedor, por quê? Porque o fornecedor você tem que entender que é teu parceiro de negócios. Quando você tem um fornecedor, é bom você ter uma comunicação boa com ele. Então eu comecei a conversar com o meu fornecedor, olha, tem como você, né, enviar as notas para mim, deixa que eu envio e tal, assim, desse jeito, e começamos a ter, né, essa parceria. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ter agendamento, o pessoal começou a comprar de mim antes, eu pegava esse dinheiro, comprava do fornecedor e enviava já direto para casa dos meus clientes e comecei a fazer isso e eu comecei a ver um mercado por trás disso. Eu falei, caramba, bicho, então eu posso vender mesmo sem ter estoque. E aí no começo eu fiquei administrando os dois lados. Eu ainda pedia, mas o que eu fazia? Com o estoque eu comecei a vender mais caro os produtos que eu tinha em estoque. Os produtos para agendar, o que eu fazia? Se a pessoa agendasse antes, ela pegava mais barato, para realmente induzir que a pessoa agendasse comigo, ou seja, comprasse antes comigo, eu comprava do fornecedor e já ia direto para casa dela, ou seja, eu tinha menos trabalho e era muito maior o meu lucro. Por quê? Porque como era a unidade que estava sendo comprado ali, eu não era taxado, correto? Então eu comecei a pensar assim, caramba, então eu posso vender mais barato. E as pessoas começaram a comprar para mim agendando e tal. Daqui a pouco, quando eu fui ver, eu já estava com uma operação maior, comecei a investir em tráfego pago, enfim, comecei a crescer minhas operações. Depois de um tempo, cara, depois de, sei lá, já ter feito 50, 70 mil reais que eu fui entender o que era dropshipping, que um monte de gente tava falando disso e tal, sendo que eu já tava fazendo, né, então eu nem sabia disso, tá, que era vender sem estoque. E aí eu comecei a vender com estoque e sem estoque. E depois de um tempo, eu comecei a fazer full sem estoque. Então, tipo, todos os meus produtos começaram a ser sem estoque nenhum, porque eu vi um mercado gigantesco e comecei a vender outros produtos, né, de eletrônicos, como fones de ouvido sem fio, né, então comecei a colocar fones Bluetooth, que eram complementar algo que eu já estava vendendo e começou a sair muito bem, né, e cada pessoa que comprava com o meu fornecedor enviava direto para casa dele e o fornecedor que a gente atua até hoje, um fornecedor muito bom, beleza? Terceira pergunta, como você escolheu o seu produto para você vender, né, porque provavelmente essa pessoa que perguntou aqui tá com uma dificuldade, logicamente, de escolher o seu produto. Lembrando que eu não tentei só vender o smartwatch, já tentei vender um monte de produto e não deram certo. Por quê? Porque não eram os produtos que eu conhecia. E é isso que é interessante você entender também. Você tem uma certa dificuldade quando são produtos que você não conhece. Ah, Thiago, você tá me falando que se eu não conhecer o produto eu não vendo. Não, eu tô falando isso. Eu tô falando que eu tive mais facilidade em produtos que eu conhecia. Ou seja, lembra que eu falei lá no começo que eu conhecia sobre eletrônicos? Ou seja, eu entender sobre eletrônicos me ajudou a vender os smartwatches porque eu conseguia tirar dúvida da galera, quebrar objeções, tirar as dúvidas mais detalhadas. Então, por exemplo, se você não entende de um produto, você quer vender, por exemplo, uma escova alisadora, só que você nunca alisou, nunca fez nada. E aí a pessoa vai falar, ó, esse produto faz isso, isso e aquilo, queratina e tal, você não vai saber responder. Por quê? Porque você não entende desse produto. Então você vai vender muito menos do que quem entende. Então a questão é essa. Eu tenho vários alunos também, até nos meus treinamentos de dropshipping, de lojas virtuais, que eles tiveram mais resultado do que eles que já entendiam. Por exemplo, eu tive uma aluna que ela era dona de casa e uma aluna, por exemplo, que ela estava fazendo faculdade, de direito, e ela estava querendo começar no drop também. E ela criou uma loja de realmente produtos ali de casa, utensílios de casa. As duas criaram. Adivinha quem teve mais resultado? A dona de casa. Por quê? Porque ela usava aqueles produtos que ela estava vendendo. Ela usava aquele tipo de produto. Ela sabia aquele público. Ela sabia tirar dúvidas, quebrar objeções. Então você escolher um produto que você, não que você é o expert naquilo, mas que você tem uma paixão por aquele produto, ou que você tem uma habilidade, você sabe tirar algumas dúvidas daquilo. Putz, cara, pode ser o seu produto. Eu conheço, por exemplo, pessoas que não sabem de nada do mercado, só que quando você vai falar de games pra elas, caramba, elas são as melhores, sabem tirar tudo dúvida de games. E, cara,
Tem aluno meu, por exemplo, que criou loja de games, começou a vender muito. Tem aluno meu, por exemplo, que era fãzaço de futebol, então ele não sabia o que vender, tentou vender também smartwatch, nunca deu certo pra ele. Começou a vender camisa de time, estourou. Charles, por exemplo, aluno meu, estourado nas vendas aí de artigos esportivos. Direto no meu Instagram coloco ele lá, inclusive direto tá tendo live com ele também. E o Charles é um amigaço meu, hoje é parceiraço, tá vendendo muitos produtos esportivos, então é assim que eu escolhi meu produto. Algo que eu entendia e foi algo mais fácil pra mim. Espero ter ajudado você, tá bom? Então vamos lá pra outra pergunta aqui, ó. Essa pergunta aqui é muito interessante. Como teve coragem de abrir uma loja tendo concorrentes, né? Então assim, lembra que eu falei pra você que no começo eu vendi marketplaces, isso e aquilo? Cara, se eu já vendi ali, por que eu vou ter medo de concorrente? Eu queria uma renda extra, eu queria dinheiro no meu bolso, não ficar com medo dos outros. Então assim, teve muitas pessoas até que me mandaram áudio, Thiago, eu preferi comprar com você por conta do suporte que você dá, pelo atendimento que você dá. Então tem muitas pessoas que elas vão preferir comprar com você pelo seu atendimento, pela forma de você falar. E isso é até interessante para você que está começando. Putz, você tem mais tempo do que aquelas lojas gigantescas, dá esse tempo pro atendimento, pro suporte, tá? Que vai ser muito diferente. Por exemplo, você prefere o quê? Eu vou perguntar isso aqui para você, tá? Imagina que você tá comendo lá num restaurante, esse restaurante custa R$300, só que você tem bastante dinheiro, tá? E esse restaurante, cara, ele é realmente um restaurante que te atende muito bem, um restaurante que os caras é muito bom com você, tá ali, conversa com você. E tem outro que é 250, só que os caras nem olham pra tua cara. Da minha visão, eu como cliente, eu prefiro ir no dos 300, mas ter realmente um atendimento super bacana, tá ali com a minha mulher, com a minha esposa e ser atendido muito bem. Então é isso que aconteceu, por exemplo, esses tempos. Eu sempre vou no Guarujá, vou no mesmo restaurante, inclusive DAT, tá? Eu não tô ganhando nada pra falar deles, mas se você for no Guarujá, vai no DAT. É um restaurante que sempre me atendeu super bem, os caras é muito fera. E, cara, eu tenho uma paixão enorme pelo aquele restaurante. Por quê? Porque os caras me atenderam super bem. Então não importa se tem um baratinho lá na esquina, eu vou naquele. Por quê? Porque aquele me atende super bem. Então é isso que meus clientes e os seus clientes vão achar de você também. Tem muitas pessoas que elas preferem o atendimento. E é essas pessoas que você precisa vender. Elas preferem algo ali, algo que tá mostrando para seu produto vai chegar tal dia, tá aqui seu código de rastreio, é assim que utiliza, é assim que faz. A pessoa às vezes tem uma dificuldade de comprar. Olha, aqui tá o boleto, tá? Só pagar esse boleto, pega esse código aqui, copia aquilo ali, você não sabe copiar, deixa eu te ensinar. Então teve muito isso e tem muito isso até hoje. Por exemplo, clientes nossos analfabetos, que a gente teve que mandar áudio ali e eles mandando áudio. Cara, você nunca teve uma empresa que me deu tanta atenção na internet. Eu não tava conseguindo comprar, mas vocês vieram no WhatsApp, me ajudaram, me mandaram aqui um áudio. Então isso é o diferencial. Então, as pessoas saberem que o teu atendimento é diferente, você vai sair muito à frente do mercado, até mesmo de lojas grandes, tá? Então isso é muito importante. Então assim, não tenha medo de concorrentes, tá? O que você precisa ter é um atendimento diferenciado, porque para e pensa, uma Americanas é gigante, só que elas mandam um áudio para alguém que tá analfabeto, isso e aquilo, difícil, hein? Você pode mandar, você pode ser diferente nesse quesito e por esse motivo você pode ganhar vários clientes que só vão comprar com você, beleza? Então vamos para a próxima pergunta aqui, ó. É difícil criar uma loja virtual? No começo eu não tinha loja virtual, como eu falei para você, eu vendia no marketplace ali e visitava a casa das pessoas, enfim. Quando eu quis vender para pessoas do Brasil inteiro, eu precisei de uma loja virtual. Então isso é muito importante. Quando você quer profissionalizar seu negócio, você quer realmente ganhar dinheiro com isso, tá? Eu indico que você crie uma loja virtual, mesmo que esteja no começo, tenha uma loja virtual. Eu pensei que era mó difícil, cara. Sinceramente, eu vi as lojas virtuais, por exemplo, que nem essa daqui que eu acabei de mostrar pra vocês, que nem essa loja aqui, né? Eu falava, caramba, pra criar isso aqui você tem que saber programar, você tem que saber fazer uma coisa incrível, né? E não, cara, fazer uma loja virtual dessa você pode fazer arrastando e soltando, de verdade mesmo, tá? Eu indico que você crie uma loja virtual com a Nuvem Shop, minhas lojas virtuais eu crio com a Nuvem Shop, a Nuvem Shop, tipo, é 100%, ela é brasileira, tem um suporte incrível, então assim, lembra que eu falei pra vocês de ter um suporte diferencial vai te fazer cliente daquilo ali? Então assim, a Nuvem Shop pra mim foi o diferencial, é um criador de loja diferente, o pessoal tem um suporte onde você pode falar direto com eles, tirar dúvida direto com eles, você cria a sua loja arrastando e soltando, não tem nenhuma dificuldade. Inclusive, eu tenho uma aula aqui, 100% gratuita, de como criar uma loja virtual em 30 minutos, que eu vou deixar para você com a Nuvem Shop. E o link da Nuvem Shop aqui também vou deixar na descrição, porque lá é 30 dias grátis que você tem, você não vai pagar nada em 30 dias e 25% de desconto na primeira mensalidade, beleza? Eu vou deixar o link aqui para você na descrição, lembrando que esse link faz com que você tenha todos esses descontos. Fechado? Vamos para outra pergunta que fizeram aqui isso aqui é muito interessante, tá? Essa pergunta aqui é muito show de bola. Você começou com o CNPJ e como abrir? Tenho que ser sincero com vocês aqui, tá? Eu poderia falar, não, comecei com o CNPJ tal para levar meu rosto, mas eu tenho que ser sincero de verdade que eu não comecei com o CNPJ, comecei com o meu CPF mesmo, porque lembrando que eu falei para você, eu só queria uma renda extra ali, eu não sabia que dava para viver disso, então o que aconteceu? Eu comecei a vender avulso, comecei a vender relógios avulso ali, esses smartwatch avulso mesmo, não sabia que dava para viver, então eu fiz no meu CPF mesmo. O que aconteceu? Quando eu abri a loja, minha loja de dropship, eu comecei a vender para todo o Brasil, eu comecei a faturar um dinheiro que, tipo, eu nunca vi na minha vida. Então, por exemplo, eu comecei a mexer com um dinheiro maior. E eu falei, caramba, bicho, então
eu tô mexendo com um valor maior. Como que eu vou fazer para regulamentar isso? Então, eu não sei como abrir CNPJ, eu entrei em contato, por exemplo, com um contador, eu paguei R$100 para ele na época, foi R$100, ele abriu o CNPJ para mim. Lembrando que se você fosse lá no Sebrae, você tem também uma pessoa que pode abrir para você gratuitamente. Eu paguei R$100 porque eu preferi ter um profissional do lado. Se você for aqui no Google, por exemplo, pesquisar abrir CNPJ, você vai ver várias contabilidades online que vão te ajudar com esse valor de R$100, R$150 que podem te ajudar a abrir o seu CNPJ, tá? E vai te ajudar em tudo. Então, questão de imposto, tudo, você não precisa saber disso. Eles vão te ajudar com isso, são profissionais nisso e eu preferi delegar, porque eu não entendia nada disso, tá? Então foi assim, comecei a fazer um dinheiro a mais, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, caramba, já é estourado isso aí, tá? Em 2.000, 1.000, 2.000 reais você já tem que abrir um CNPJ, isso é correto, tá? Só que eu não comecei com o CNPJ, eu comecei com o meu CPF mesmo, comecei com o que eu tinha. Por quê? Porque eu sabia que se, não, vou esperar o teu CNPJ, se eu falasse isso, ia demorar demais, ia procrastinar demais. E pra quem não sabe, antes eu era uma pessoa muito procrastinadora, graças a Deus eu venci isso. Então assim, comecei com o meu CPF mesmo, minha pessoa física, depois de um tempo fui faturando, vi um pouquinho mais de dinheiro, peguei R$100, abri um CNPJ e ele foi me ajudando, o contador foi me ajudando, foi muito gente boa e hoje eu sei a importância de ter um contador. Então assim, é muito importante, vai te ajudar demais e você vai precisar, mas não fica preocupado agora, beleza? Como você tratou as notas fiscais? Olha que interessante isso daqui, né? Presta atenção. Quando eu tava com o CPF no começo, ou seja, eu tinha um faturamento muito miudinho, não tinha um faturamento como a gente tem hoje na nossa empresa, eu emiti um recibo, né? Que é um recibinho ali, tranquilo que você pode fazer. Inclusive, eu posso mandar um modelo de recibo para vocês lá no meu Instagram, só para quem estiver seguindo o meu perfil, o editor vai deixar aqui na tela, vou deixar lá para vocês um modelinho de recibo, posso deixar sem problema, então fica de olho lá no Instagram, que direto eu mando esses modelinhos de recibo, vai lá, você tem que estar seguindo e acompanhar os stories, que direto eu mando esse modelo para vocês. Então eu mandava esses modelinhos de recibo no e-mail, tudo tranquilo, tá? Inclusive na Nuvenshop, quando você cria sua conta na Nuvenshop, ele já tem a declaração, né, o recibinho automático, ou seja, já tem um modelo automático lá na Nuvenshop, mas se você quiser um modelinho para você também, vai lá no meu Instagram que eu te mando. E logicamente, né, galera, depois que eu tive que abrir meu CNPJ, tive que me regulamentar tudo certinho, eu comecei a emitir notas, até hoje não sei como faz isso, quem faz isso para mim é minha contabilidade, então salve aí pro Edgar, que vem me ajudando até hoje, com o time insano dessa contabilidade que me ajudando, tá bom? Eu até vi muitas pessoas preocupadas, né? Aí minha contabilidade de imposto, isso, aquilo. Calma, jovem, calma, porque eu também tinha esse medo. Depois, quando eu sentei com o contador, eu falei, Thiago, calma, eu tô aqui pra te ajudar com isso. Quando ele me falou os valores, eu falei, caramba, cara, é só isso que você vai me tirar uma dor de cabeça dessa? Sim. Então assim, você vai pagar muito pouco comparado ao serviço que ele vai te dar, vai tirar dor de cabeça, ele vai fazer tudo pra você, tá? Então isso é bem bacana, fechado? Outra pergunta aqui muito interessante que fizeram aqui é maior dificuldade. Qual que foi a maior dificuldade que eu tive, né, que eu tenho até hoje, né, com lojas virtuais? Eu acho que é lidar com pessoas, cara, porque assim, lidar com pessoas não é tão fácil. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Né? Mas é gostoso demais, porque você começa a entender os tipos de pessoa que tem, as personalidades, isso é muito bom. Então, tipo assim, vai ter pessoas que têm muitas dúvidas, muitas objeções, nosso time de vendas no WhatsApp fica lá, caramba, cara, esse cara aqui já mandou 5, 10, 20, 70 dúvidas, ainda não comprou, mas tem que lidar, tem pessoas que são mais curiosas, mais desconfiadas, então tem que dar aquele nível de confiança pra pessoa. Tem pessoas que você vê que você tem que dar um over delivery, que são pessoas da hora, que você tem que fazer mais ainda, dar um brinde pra pessoa. Então, tudo tem essas pessoas, cada pessoa é diferente, né? Deus criou as pessoas diferentes, isso é muito interessante porque cada uma delas você tem que tratar de forma diferente, você não tem que levar pessoas como objetos, pessoas são pessoas, né? Elas precisam de atenção e assim, é uma dificuldade porque você tem tantas pessoas que você tem que ficar, caramba, essa pessoa aqui é desse grupo aqui, que são dessas pessoas aqui, essa daqui, então a gente separa assim, sabe? Essa pessoa aqui, ela tende para esse grupo aqui, então a gente meio que ao longo do tempo vai entendendo um pouco mais, só que é uma dificuldade que você vai ter no começo ali, mas cara, é super normal e é muito bom você entender de pessoas, porque quanto mais você entende de pessoas, mais você vende para elas, e isso é muito bacana. E quanto mais você vende também, mais você vai fazendo o seu nome e construindo, logicamente, seu patrimônio em cima disso, beleza? Vamos lá, outra pergunta aqui é, já pensou em desistir? Tenho que ser sincero, né? Não sou homem de ferro, já sim, já fiquei desanimado, com o quê? Com reembolso, com reclamações no começo, que a gente não se alinhou, né? Como eu falei pra você aqui, lidando com pessoas, porque pessoas são difíceis. Então assim, pensei muito em desistir, até quando eu tive um momento que eu não tinha muito lucro, né? Então tinha que pagar pessoas, etc e tal. Já pensei em desistir sim. Desistir? Não. Por quê? Porque quando eu pensava em desistir, quando eu ia desistir, eu ia me colocar em outro problema, né? Porque assim, eu já tava conseguindo vender um pouquinho. E aí eu falei, caramba, cara, eu tenho uns amigos que vendem muito. Por quê? Eu comecei a acompanhar pessoas que vendiam muito, mas muito no e-commerce. E eu falei, se essa pessoa chegou até aqui é porque ela não desistiu, cara. E por que eu vou desistir? Se eu desistir, eu vou ir pra outro problema. Qual que é o problema que eu vou? O problema da escassez. Eu vou viver uma vida ainda na comunidade, porque eu cresci na comunidade, vivi na comunidade. Eu falei, se eu desistir, eu vou continuar aqui. Então eu vou encarar, por quê? Porque pessoas que têm resultado, eu gosto muito de ler biografia. Então eu li muita biografia
muita biografia de grandes e grandes empresários. Então, até mesmo lá na comunidade que eu nasci, lá no Guarujá do Santo Antônio, saiu de lá Condizila, né? Saiu de lá o Mineirinho. No Guarujá, lá onde eu moro, saiu de lá também o Charles do Bronx. Então, são pessoas que venceram mesmo não desistindo, tomando porrada na cara literalmente como o Charles. O campeão se chama Charles Oliveira. Então assim, eu peguei e falei, não vou desistir, cara, eu vou pra cima mesmo, não importa. Então eu aprendi isso também com meus pais. Por quê? Porque minha mãe era faxineira, meu pai é açougueiro, né? Então são pessoas que nunca desistiram, cara. Eu lembro minha mãe, quando separou do meu pai, eu tinha 5 anos, cara, minha mãe trabalhando no domingo, e no domingo trabalhar 12 horas por dia fazendo faxina como camareira, né? Eu lembro até hoje no Ilhas do Caribe, Ilhas da Grécia, vários hotéis lá no Guarujá. Então minha mãe foi uma guerreira, então eu olhava pra minha mãe como um espelho, porque minha mãe não parava, cara. Tanto que meu primeiro feito quando eu comecei a ganhar dinheiro na internet foi, eu falei, não, eu preciso tirar minha mãe disso aqui. Minha mãe tem hérnia de disco, ela tava com muita dor nas costas e não parava. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar ela de lá. Hoje ela tá no grupo com a gente, no grupo Front, que é a nossa empresa, né? Então ela tá junto com hoje, atuando com a gente. Hoje ela faz mais de 8 mil reais todos os meses, isso me deixa muito feliz. Pra quem ela ganhava, por exemplo, 1.200, 1.300 reais, né? Fazendo tudo aquilo que ela fazia. Então eu vejo minha mãe como um espelho, né? Então eu via ela, nunca desistia, ela realmente tratou eu e minha irmã, eu e a Amanda, nunca deixou faltar nada. Deixou faltar nada assim, nas condições que ela tinha, né? Então minha mãe foi 100%, nota 10. Criou 2 filhos sendo faxineira, tá? Então eu tenho minha mãe como um case de sucesso pra mim. Então, olhando pra ela, eu não tinha como desistir, né? Então, putz, cara, se minha mãe se matava todo dia ali, faxinando, ralando ali, tendo ali a hernia de disco nas costas, nunca desistiu, porque eu que tenho uma loja, trabalho ali com loja, cara. Você tem que agradecer pra caramba, bicho. Eu não vou desistir, cara. Então, eu segui ali os passos da minha mãe e sou muito grato pra ela até hoje, pra Deus, por ter me concedido uma mãe dessas, tá? Agora vamos pra questão, né, Thiago? Quanto você ganha com lojas virtuais? Então olha aqui no meu olho que eu vou te contar tudo isso, tá? No começo, lembrando que no começo, quando eu comecei, eu vou falar minha trajetória aqui, tá? Quando eu comecei, alguns anos atrás, fazendo lojas virtuais com a Fleury, por exemplo, fazia entre 500 e 600 reais ali, era uma renda extra, tá? Depois de um tempo, passou-se alguns meses, 2, 3 meses, eu comecei a fazer um pouquinho mais, beirando os 1.000, 1.200, passou-se um pouquinho mais do que isso, 5, 7 meses, o que aconteceu? Eu comecei a fazer um dinheiro um pouco maior, que foi entre 1.500 a 1.800. Depois de um tempinho foi mais para 2.300, 2.500, tá? Que foi ali quando eu resolvi me entender mais, né, sobre CNPJ, abrir o meu CNPJ, tá? Entrar em contato com os contadores, como eu falei para você, e fui alavancando aos pouquinhos. Foi escadinha mesmo, não foi um boom do nada. E hoje em dia a gente tem uma estrutura de e-commerce que faz mais de 300 mil reais todos os meses em seus faturamentos, tá bom? Então basicamente é isso. Espero ter tirado a sua curiosidade sobre as minhas lojas, sobre o nosso e-commerce, sobre vendas na internet. E lembrando, vamos responder só mais uma, tá? Além disso, dropshipping, lojas virtuais, tá saturado? Cara, isso daí é a maior imbecilidade de tudo. Logicamente que não, galera. Sabe por quê? Editor, deixa aqui quanto cresceu o e-commerce nos últimos anos. O e-commerce cresceu muito. Tem muito mais pessoas comprando do que existe lojas tentando vender. Então é um público muito maior. Depois disso tudo que fechou, desse lockdown inteiro, eu acredito que você tem algum familiar seu idoso que começou a comprar também porque estava tudo fechado, começou a gostar da internet, começou a ver que é um universo insano muito bom para se comprar e começou a comprar. Então tem muitas pessoas hoje comprando, ingressando na internet. Então achar que lojas virtuais está saturando é uma tremenda de uma ignorância, né? Porque logicamente que não tá. Então é isso. Esses foram os Thiago Responde. Eu espero que você tenha gostado e deixa aqui nos comentários algumas dúvidas que você tenha que eu possa te ajudar. E assim, deixa aqui, pô, você quer criar uma loja, quer ter realmente resultados com ela, tem uma loja virtual, vou deixar o link no Vem Shop aqui para você. Cria sua loja a partir de agora, tem uma aula gratuita aqui para você também como criar a sua loja. Lembrando, se quiser criar loja com a gente também, com o Grupo Front, com nós mesmo, e eu te ajudando a criar a sua loja, também tem um link aqui para você criar a sua loja conosco, tá bom? Então basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado de tudo isso. Meu nome é Thiago Hora, eu fico por aqui, só não se esqueça do seu like, da sua inscrição e vai nesse Instagram aqui que vai te ajudar muito. Lembra de habilitar o sininho para receber sempre dicas de vídeos novos, sempre notificações e deixa aqui nos comentários as suas maiores dúvidas pra gente fazer no outro quadro do Thiago Responde. Fico por aqui, galera. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.